Olá, eu estou de volta e para você que não me conhece ainda, eu sou Rafaela Oliveira, estudante de Biomedicina. E para que eu estou aqui? Para ajudar você a estudar algumas disciplinas da área da saúde que eu esteja com base nela, né? E não só ajudar você, mas também me ajudar, porque eu sou aluna e estou aprendendo também. Vamos fazer agora a parte 2 do nosso vídeo. Vamos falar sobre o tronco encefálico. Nosso tronco encefálico subdivide-se em três: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Como nós vimos na imagem anterior, que eu vou repetir de novo para relembrar, e também para você que está assistindo pela primeira vez. Então, nós temos um tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Mas as outras regiões, para você que não lembra ou que você que está vendo o vídeo agora, temos o prosencéfalo, que subdivide-se em dois: telencéfalo e o diencéfalo, que é um pouco mais abaixo, que no caso nós só podemos ver internamente, se fizermos um corte mediano para poder trabalhar com o diencéfalo, tá? Aqui está o cerebelo e aqui, finalzinho, essa região aqui, a medula espinhal, tá? Como eu disse, o tronco encefálico é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, não é isso? Bom, para estudar o diencéfalo, que fica internamente no cérebro, né? Nós temos que fazer um corte medial, não é isso? Mediano, que separa os dois hemisférios, que são hemisférios direito e esquerdo, para poder estudar o diencéfalo, certo? O diencéfalo, ele está recoberto por esses dois hemisférios que se derivam de quem? Do telencéfalo. Bom, vamos agora para o líquor. O líquor, que nós já vimos, é o líquido cerebroespinal, não é isso? Ele está entre o aracnoide e a pia mater, certo? Esse espaço subaracnoide, onde está o líquor, ele tem a função de proteger o cérebro. Proteger, desculpa, o sistema nervoso central, na verdade, não é isso? Não o cérebro em si, sim, o sistema nervoso central. Por quê? Porque ele tem função de proteger? Porque ele vai amortecer contra choques, né? Além dessa importância de proteção, ela é muito importante em relação a diagnósticos. Quando a gente quer estudar, né, doenças a partir desse líquor. Então, a gente retira, né, esse líquor, né, esse líquido cerebroespinal, para poder estudar doenças, né, diagnosticar, certo? Bom, como nós vimos no vídeo anterior, nós vimos a divisão do sistema nervoso segundo os critérios embriológicos, que eram quem? O prosencéfalo, o mesencéfalo, o romencéfalo e a medula espinal. Então, eles subdividem e vão gerar o telencéfalo, o diencéfalo, né? A ponte, o bulbo, o cerebelo, certo? Mas agora, em relação à divisão anatômica, nós vamos ter o quê? Em si, vamos ter o sistema nervoso, que vai subdividir em quem? Em dois. Quais são? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Não é isso? O sistema nervoso central, ele vai se subdividir também em dois, que vai ser o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo, nós sabemos, né, que está o cérebro em si, o cerebelo e também o tronco encefálico, que acabamos de ver que o tronco encefálico subdivide-se também em três. Que quem são esses três? Mesencéfalo, a ponte e o bulbo, certo? E o sistema nervoso periférico nós denominamos em três também: os nervos, os gânglios e as terminações nervosas, certo? Bom, passando para a outra parte, né? Nós sabemos também que a maior parte do encéfalo em si, ele está composto pelo cérebro, né? Nós temos na superfície dos dois hemisférios direito e esquerdo, nós temos sulcos, né? Como nós podemos ver, sulcos, na imagem aqui do livro, são essas entradinhas. Aqui, vocês podem ver essa daqui e essa. Então, nós temos o sulco central, que é a parte de cima, e o sulco lateral, que é a parte lateral, certo, do cérebro. Esses sulcos, eles delimitam giros. O giro pré-central e o giro
pós-central, tá? O pré-central é o que está antes do suco. E o pós-central é o que está após o suco. O giro pré-central, ele tem função motora. E o giro pós-central, ele tem uma função sensitiva. Certo? Bom, além disso, nós temos os lobos, né? Que eles vão ser nomeados, assim como os ossos que vocês devem ter estudado anteriormente. Nós não temos os ossos do crânio, osso frontal, occipital, temporal, parietal, pronto. Os lobos vão ser relacionados aos nomes. Então, o lobo frontal, lobo occipital, lobo temporal e lobo parietal estão relacionados às suas denominações, certo? Dos ossos. Então, como tem na imagem de novo, temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e lobo parietal, certo? Bom, nós temos os nervos, né? Então, nós temos no tronco encefálico, eles originam 12 pares de nervos, chamados de nervos cranianos. Por que cranianos? Porque ele vem no tronco encefálico. E temos também os 31 pares de nervos espinais. Por quê? Porque eles originam na medula espinal, certo? Bom, nós temos agora a disposição das substâncias branca e cinzenta, não é isso? Da medula espinal. Então, se nós pegarmos na medula, fizermos um corte transversal, nós vamos observar que essa medula ela tem dois tipos de substâncias, a cinzenta e a branca. Como vocês podem ver aqui na imagem, certo? Ó, deixa eu ajeitar aqui. A substância cinzenta é a mais escura e a substância branca é a mais clara. Vocês podem ver aqui, tá? Bom, nós temos o quê? Que saber onde estão localizados. Nós temos o quê? Os neurônios, não é isso? Os neurônios, tá? Os neurônios, eles têm os corpos celulares e têm os axônios. Nós dizemos vários nomes para esses tipos de, né? Vamos lá. Os axônios nós podemos chamar de fibras, de nervos, de fibras, feixes, tratos, tá? E nós podemos chamar também os corpos celulares, né, dos neurônios, tanto de corpos celulares, como também de núcleo, de córtex e de substância, tá? Então, se nós observarmos a substância cinzenta é onde vão estar os corpos celulares dos neurônios, tá? E a substância branca é onde vão estar os axônios, ou então as fibras, certo? Bom, nós temos nomes, né, para dar esses tipos da região, né, como vocês viram. Ó, coluna dorsal, coluna lateral e coluna anterior. Então, coluna dorsal seria a parte de trás da substância branca. A lateral seria a região lateral da substância branca. E a coluna anterior seria a região branca também, só que anterior, tá? Já os cornos é em relação à substância cinzenta. Aí nós vamos ter o corno dorsal, que é a região dorsal da substância cinzenta, o corno lateral, que é a parte lateral da substância cinzenta, e o corno ventral, que é a parte ventral, né, da substância cinzenta. Então, em relação à substância cinzenta, nós chamamos de corno. Em relação à substância branca, nós chamamos de coluna. Mas as denominações dorsal, lateral e anterior vão ser sempre as mesmas. Só vai mudar a coluna e dorsal. Dorsal em relação à substância cinzenta e coluna em relação à substância branca, tá? E é bom também explicar isso aqui, que a substância branca,
substância branca não. A parte dorsal da medula, ela tem função de informação sensorial. E a parte anterior, né, da medula tem função de quê? Função de informação motora. Bom, isso aqui em relação à medula, tá? Em relação ao cerebelo e ao cérebro, também denomina assim, só que não vai ser desse mesmo desenho, digamos que a substância cinzenta é no meio e a substância branca é lateral. Então, isso na substância, no cérebro e no cerebelo, nós temos também ao redor e também temos no meio. Então, aí você pode notar por essa imagem, ó. Tá vendo? Ele não fica só no meio. É aqui também, no cerebelo, tá vendo? Ele fica na região, né? Nessas regiões. Como também no meio. Bem assim, tá? Nós temos aqui, no cérebro. Então, as regiões que ficam nas extremidades, nós chamamos de córtex. E nas regiões que ficam no meio, na parte, no centro mesmo, nós chamamos de, né? De substância cinzenta, tá bom? Bom, é isso aí, então espero que tenham gostado dessa aula e nós nos vemos na próxima aula, tá certo? Beijão, tchau, tchau.